Oi, a paz do Senhor. Tudo bem? Graças a Deus. Vamos à sequência. Mais uma leitura diária da Palavra de Deus e eu contando com você sempre. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada. Mas antes, eu quero te pedir, compartilha esse vídeo. Vamos viralizar ele. Também deixa aí o seu comentário, é de importância, fundamental para o crescimento deste canal, tá bom? Vamos juntos ler a Bíblia Sagrada com alegria. Abre a sua Bíblia em Números capítulo 26, versículos 1 a 51. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Rúben, o primogênito de Israel. Os filhos de Rúben foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram chamados da congregação que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a famílias dos Nemoelitas, de Jamim, a famílias dos Jaminitas, de Jaquim, a famílias dos Jaquinitas, de Zerá, a famílias dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a famílias dos Zefonitas, de Agi, a famílias dos Agitas, de Suni, a famílias dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arodi, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selaitas; de Pérez, a família dos Perezitas; de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas; de Amul, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas; de Puva, a família dos Puvitas;
de Jazube, a família dos Jazubitas; de Siron, a família dos Sironitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jaleel, a família dos Jaleelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas; e Maquir gerou a Gileade; de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade: de Jezer, a família dos Jezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas; e de Asriel, a família dos Asrielitas; e de Siquém, a família dos Siquemitas; e de Semida, a família dos Semidaitas; e de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela; de Irã, a família dos Iranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Belá, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airão, a família dos Airamitas; de Sufã, a família dos Sufamitas; de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Bela foram Arde e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias: de Suão, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, foram de Iminá, a família dos Iminaitas; de Isvi, a família dos Isvitas; de Berias, a família dos Beraitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas; de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Azer foi Sera. Estas são as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias: de Jazeel, a família dos Jazelitas; de Guni, a família dos Gunitas; de Jezer, a família dos Jezeritas; de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naftali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730.
30. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 36 até o 52. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais, pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho. Andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Livro dos Salmos, de número 60, versículos 1 a 12. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado. Ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste. Sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo duras coisas. Fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus disse: na sua santidade eu me regozijarei. Repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Livro dos Provérbios, capítulo 11, versículo 15. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança
estará seguro. Deus seja sempre louvado. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, por ler a Bíblia Sagrada. Isso é bom e com certeza você só tem que crescer, tá? Não deixa de compartilhar esse vídeo, vamos viralizá-lo, tá? E também deixa aí o seu comentário de importância e também o seu joinha. Isso é fundamental, esse joinha seu, ok? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Fica na paz e até amanhã, se Deus quiser.